passar direto. Ele diz: fica conosco, já se faz tarde, o caminho é perigoso. Meu amado, quando eles entraram no partir do pão, ele partiu o pão e comeu. Quando eles começaram a conversar e tiraram a atenção do andarilho, quando olharam de volta para o lugar, só estava a cadeira. Aí eles acordaram e falaram: ei, mas Jesus não disse que ia ressuscitar? Foram os outros discípulos e disseram: ei, Jesus ressuscitou. Aonde ele está? Sabe o que eles falaram? Eu não sei onde é que ele está, eu não sei onde ele anda, mas ele passou em casa. Meu amado, se Jesus ainda não passou na sua casa, ele vai passar hoje. Se ele ainda não visitou os seus parentes, hoje ele vai visitar. Se a tua empresa está emperrada, está lançada, está travada, o Senhor vai visitar ela hoje. Aquela dificuldade vai ter que sair. Meu amado, mas isso não é bíblico. Ei, olha aqui, preste atenção. E fiel é Deus, para que não deixarás tentar acima do que vós podeis resistir. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus permitiu que a prova viesse sobre a sua vida, mas Ele não vai deixar você morrer. Aí aqui à frente Ele põe uma vírgula e diz: mas eu darei a porta de escape. Não, você não entendeu. Essa prova, essa luta, Deus vai abrir uma porta de escape. Essa dificuldade, Deus vai abrir uma janela, uma porta, e você vai passar por ela. Meu amado, não tem porta, não tem parede. O Senhor vai colocar uma parede, uma porta, e ainda mais vai entregar a chave hoje na sua mão. Dá para você levantar a mão e receber em nome do Senhor Jesus Cristo. A chave está na sua mão, meu amado. Chega na sua empresa, chega onde você for. Meu amigo, fala para Satanás: ei, pode sair daqui, porque eu cheguei debaixo da autoridade de Deus, e Ele já me entregou a vitória, Ele é minha. Recebe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todas as portas que são fechadas, em nome de Jesus, vão ser abertas a partir de agora. Todo laço de Satanás contra a sua família, Deus está cortando hoje. Aleluia. Jesus Cristo passou na casa dos discípulos. Sabe quem é que abre essa porta? É Jesus. Sabe quem é ele? Aquele que morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E aonde ele está? Intercedendo por você diante de Deus. Mas ele foi, como é que nós estamos vivos? O Espírito Santo mora dentro de você. A Bíblia lá em Atos diz que Deus não habita em obras feitas por mãos humanas. Deus não está nas paredes ou nos tetos. Ele mora dentro do vaso de barro. Então você não entendeu, eu vou falar mais alto. Ele mora dentro do vaso de barro. Ele mora dentro de você. É por isso que quando o pastor ministra aqui, o seu corpo começa a fervilhar. A sua mão começa a pegar fogo, meu amado. Se você deixar a força de Deus sair de dentro de você, você não vai ficar mais doente. A porta não vai ficar mais fechada. Josué estava com o povo rodeando a terra de Jericó e abriu uma muralha. Eles precisavam salvar uma família que estava lá dentro. 7 dias orando a Deus e rodeando. O Senhor falou para Josué: chama o povo e manda o povo marchar. Começaram a marchar em volta da cidade. Os muros não podiam ser pulados, era muito grande. Aí o Senhor mandou que marchasse. Foi o primeiro dia, nada. O segundo também não. E foi o terceiro. E a cada dia era 7 voltas, se eu não me engano. Meu amado, no 7º dia o Senhor falou: manda os sacerdotes e os levitas jejuarem, porque vamos entrar na terra. Não, você não entendeu. Deus está mandando você se preparar para a sua vitória. Deus está dizendo para você nessa noite: se você orar, jejuar e buscar, a bênção já é sua. Se você largar isso, tudo que atrapalha de você receber Deus, a bênção já é sua. Então, em vez de você dar lugar para fofoca, para mentira, para aquilo que não te traz paz, dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Ou você é crente ou você não é. Então não demorará para o diabo mais demorar
mãos do Senhor, Ele vai começar a mudar a sua vida. Meu querido, eu fui estudar a passagem de Josué, e a palavra diz que eles, os sacerdotes, havia alguns chifres de bodes nas mãos com óleo e cântaros, que quando eles estavam para dar um grito de guerra, iriam tocar. Sabe o que isso significa? Que esse chifre de bode era a força de Deus na vida do sacerdote. Então, meu amado, essa força está dentro de você. Quando eles gritaram, a muralha caiu. Se você crer, essa muralha vai cair. Em vez de você começar a chorar e falar que não vai dar conta, comece a gritar no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um que diz: passe pela prova louvando ao Senhor. Entra na fornalha louvando o nome do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha. Eles não temeram, não ficaram com medo. Sabe por quê? Disse ao rei: ô camarada, você pode me jogar aí dentro dessa fornalha. Se Deus me livrar, amém. Se não me livrar, eu vou continuar seguindo aí do mesmo jeito. Meu amado, não interessa se fulano Beltrano quer te matar, se Beltrano quer parar a sua chamada, a sua história. Se você confiar em Deus, meu querido, não tem diabo nenhum que vai impedir de Deus agir na sua vida. Se você acreditar nas promessas que Deus tem para você, ninguém vai parar você. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Deus não te livra da tentação, mas Ele te dá o livramento dentro dela. Olha o nosso amigo Daniel. Olha, ele está adorando a Deus aí. Fez isso como o Senhor. Qual que é o seu decreto? É jogar na cobra. Então vamos jogar o homem. Só porque Daniel está adorando a Deus. Meu amado, a sua chamada, o que você está fazendo para Deus está incomodando os outros. Quem te joga pedra não é porque odeia você, não é porque ele está incomodado. E quer saber mais? Quanto mais jogarem pedra em você, melhor é para você. Então no dia de amanhã, quando você for trabalhar ou ir para sua casa, se alguém for falar de você, não vai te dar satisfação. Sabe por quê? Sabe quem que é o nosso advogado? É Jesus? É Jesus ou não é? Ele é o Deus do quê? Do impossível? Meu amado, pode falar, mas vai ter que engolir você atravessado. Não, você não ouviu, vou falar de novo. Quando você não entendeu, eu não vou parar de falar. Meu amado, você não entendeu. Mas aqueles que te humilharam e querem ver sua derrota, vai ter que engolir você aqui, ó. Atravessada pela garganta. Sabe por quê? Quem te chamou não foi fulano ou Beltrano, mas foi Jesus Cristo de Nazaré. Aquela porta que abriu para você não foi seu patrão, foi Deus que mandou ele abrir. A palavra do Senhor diz que Ele tira de quem tem para dar a quem não tem. Meu amado, se Ele não quiser dar, problema dele. Foi Jesus Cristo que deu. Se Ele não dá, Deus toma tudo dele e dá para você. Mas para isso você tem que acreditar. Aleluia. Aleluia. A palavra que nós temos, porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Jesus Cristo foi tentado, foi provado e padeceu. Não foi para fazer bonito, foi por causa de mim e de você. Ai de nós se não fosse Jesus Cristo. E as pessoas falam ainda que ser crente é ruim. Deixa eu te dar uma informação: ser crente é privilégio. É para poucos, não é para qualquer um. A palavra só diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus chama todos.
todos vêm, mas Ele só vai escolher aquele que crer e acreditar. É só esse. Se você não acreditar, meu amado, não crê, então pode parar. Larga. Porque você não está aqui por causa do pastor, de fulano, da sua esposa, do seu esposo, não. Você tem que estar aqui por amor de Jesus Cristo de Nazaré. Não é para fazer bonito, não é para fazer teatro, não, é para Jesus Cristo de Nazaré. A tua adoração, a tua maneira de viver é para Deus. Deixa falar o que quiser, deixa não dizer a sua vida, deixa tentarem te parar, não se preocupe. O Senhor disse que vai abrir a porta de escape. O Senhor está dizendo que quanto mais vem provação, mais Ele vai abençoar a sua vida. Quanto mais provação vir para você, sabe o que a palavra do Senhor diz? Antes crescerem na graça e no conhecimento. É na provação que Deus te dá sabedoria. Meu amado, mas o que é isso, meu amigo? Se você está no deserto, não queira sair dele não, sabe por quê? É lá no deserto que Deus vai fazer uma mesa para você, vai colocar vou atualizar, agora eu vou te abençoar, uma Coca-Cola, um cupim, um churrasco para você e falar, Satanás, você quer comer? Pena que você é espírito e não pode comer, mas é posso. Deus prepara mesmo só para quem é fiel, meu querido. É só para quem adora a Deus a dificuldade. Na bonança é fácil, é muito fácil, a geladeira está cheia. A conta está boa, meu irmão, mas o que é isso? Jesus Cristo, Ele não quer aparência, Ele quer adoração daqui de dentro. Mas Deus não é assim, irmão. Deus só quer dar um coraçãozinho, o resto. Se fosse assim, tinha feito um monte de coração andando na terra, mas Ele fez você completo. Tem pé, tem mão, tem corpo. Aí Ele diz na palavra: corpo, alma e espírito. Se você lembrar bem, quando tem algumas pessoas que vão ao espiritismo, se ele vier da igreja, Satanás pega ele e dá uma coça, porque ele não quer dividir, porque é cavalo dele. Então, se você vem à casa do Senhor e queira ir passear lá fora, meu amado, ou você está lá ou você está aqui, Deus não vai te dividir com ninguém. Sabe por quê? Porque o Senhor disse que você é dele. É só dele. A honra e a glória é só para Ele. Tudo que acontece na sua vida é permissão dele. Então, se Ele permitiu, é porque Ele quer te aprovar. Se Ele permitiu a dificuldade, a aprovação, fala, meu irmão, está faltando alimento, está faltando emprego, está faltando uma família. O Senhor diz: tudo o que quiseres, se creres, pedindo em meu nome, receberás. Tudo que você quiser, se você crer e pedir a Deus, Ele vai te dar. Meu amado, o Senhor está dizendo que Ele padeceu por nós. Sabe para quem? Para te socorrer. Deus manda te falar nessa noite que você não está só. Mas parece que a dificuldade, o mundo desabou na minha cabeça, meu amado. Quando você não der conta de caminhar, chama Jesus Cristo.